Olá, gente, tudo certo? Começamos 2022 e pra gente começar esse ano com tudo aqui no canal, vamos hoje de Planeje-se comigo para janeiro. Se tu tá chegando agora aqui no canal e não sabe que quadro é esse aqui é um quadro onde eu faço o meu planejamento do próximo mês usando o planner, mostro todos os detalhes do meu planejamento e também reviso o mês anterior. Como a gente já fez o planejamento para 2022, se tu ainda não assistiu, eu vou deixar o card aqui e lá eu já fiz uma revisão do ano. Nesse aqui não vai ter a revisão de dezembro, a gente vai ter o planejamento de janeiro e também o planejamento da primeira semana do mês. Então vamos lá começar, que eu tava muito ansiosa para começar a usar o planner desse ano e agora finalmente então já posso preencher o planejamento do mês. Começando então o planejamento com a palavra do mês. A palavra do mês que eu escolhi para me guiar em janeiro é organização. Como em dezembro a gente teve viagem, né, festas de final de ano e tudo mais, acaba que a nossa rotina fica uma completa bagunça e a gente fez uma viagem atrás da outra, então quando volta tem um monte de coisa para organizar e por isso o meu foco esse mês é organização de vida, de rotina, de trabalho, enfim, encaminhar tudo para começar o ano mesmo. Como prioridades, minhas 3 prioridades para janeiro são retomar a rotina, vida saudável, que eu já vou explicar um pouquinho mais, e um novo projeto que vai sair do papel. A melhorar para esse mês, coisas que eu quero melhorar são a rotina matinal, a rotina noturna e as minhas leituras. Agora eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas coisas. Sobre as prioridades, retomar a rotina já tá bem claro o que é, mas basicamente é retomar a rotina matinal, a rotina noturna, por isso que são pontos de melhoria, porque a gente bagunçou os nossos horários agora nas férias, né? Férias que não foram férias completas, né? Empresários nunca tiram completamente férias, mas nessas férias aí deu uma bagunçada nos horários, então agora eu quero retomar tudo isso e também retomar na vida saudável, então a minha alimentação mais saudável, que eu fiz um vídeo também falando sobre isso, sobre as mudanças que eu fiz, retomar a musculação, que finalmente, gente, eu vou voltar pra academia, eu tô muito empolgada com isso, então isso também faz parte da vida saudável e o novo projeto que vai sair do papel, ainda não posso dar detalhes pra vocês, mas já adianto que vai ficar incrível. Vocês sabem que eu tô sempre aprontando alguma coisa, né, e não vai ser diferente agora começando 2022. E sobre as melhorias, então, que eu falei, rotina matinal e noturna, então pra retomar os nossos horários, dormir mais cedo e tal, que a gente tava vendo série até tarde, enfim, né, coisas de momentos de descanso mesmo. E também as leituras, gente, em dezembro eu praticamente não li, sabe assim, aquelas fases em que tu não tá a fim de ler, que tu tenta ler assim, mas a leitura não anda? Então, eu tava assim e agora eu já tô empolgada, já tô animada de novo pra retomar as minhas leituras, então esse mês eu realmente quero priorizar isso, tirar tempo pra ler meus livros. Agora passando pra tarefas, objetivos e datas importantes. Eu vou primeiro falar o que eu anotei, depois eu faço comentários sobre cada coisa. Mas primeiro eu coloquei voltar para a musculação, que eu quero voltar dia 17, cortar o leite animal, fazer uma nova receita saudável, descobrir uma nova receita, seguir o meu novo cardápio. Isso tudo é de vida saudável. Outras coisas que eu preciso fazer: planejar aulas da Academia de Protagonistas, gravar aulas e também postar novos áudios lá dentro da nossa plataforma, tudo isso em relação à academia. Tem que também terminar o planejamento da empresa, o planejamento do projeto, montar o cronograma, iniciar esse projeto, então essas 3 tarefas são no projeto e eu coloquei como meta ler pelo menos 3 livros. Comentando agora um pouquinho sobre cada uma dessas coisas, voltar para musculação, eu falei dia 17, eu tenho um dia específico porque a gente vai receber uma amiga aqui em casa, uma amiga e o namorado dela, então como eles vão passar a semana aqui na cidade com a gente vai estar passeando, saindo e tudo mais, e aí eu não vou na academia nessa semana, então não ia adiantar eu começar agora e já parar por uma semana, eu quero começar e realmente ir pelo menos ali 3 vezes por semana, mas como eu gosto muito de fazer, acredito que eu já vou todos os dias, e aí por isso eu determinei, já que é dia 17, depois que eles forem embora, eu vou voltar pra musculação. Sobre cortar o leite animal, isso é uma coisa que já há bastante tempo eu reduzi, eu praticamente não tomo leite, praticamente também não consumo derivados de leite, então a minha alimentação ela é praticamente toda sem coisas de origem animal. Só que agora eu decidi que esse ano eu quero cortar de vez o leite, então pelo menos o leite de tomar e tudo mais, e aí substituir pelo leite vegetal. Vocês que me acompanham lá no Instagram já me viram algumas vezes, provavelmente, provando diferentes leites vegetais. Eu confesso pra vocês que eu tenho muita dificuldade de tomar leite vegetal, muita gente já me indicou vários leites, gente, eu já provei todos os leites que vocês imaginarem, só que
como a gente tá acostumada com gosto, né, não é questão de, já vai gostar imediatamente, é uma coisa que tu tem que se acostumar. Então, agora, eu tô tomando leite de aveia e o leite de cacau com amêndoas, que são os dois que eu mais gostei, assim, e aí, aos poucos, eu tô me acostumando, né, já tô melhor que dias atrás, mas eu não quero cortar assim, já vou cortar tudo de cara, queijo e tudo mais, não sei como que vai ficar isso, mas pelo menos o leite, aí, esse mês, minha meta é cortar. Na verdade, agora esse é o terceiro dia que eu tô sem tomar, então, assim eu vou conseguindo, aos pouquinhos, mudar a minha alimentação. Sobre nova receita saudável, já peguei umas receitas que eu quero fazer, então é só colocar em prática mesmo, e seguir o meu novo cardápio, que eu conversei com vocês naquele outro vídeo de alimentação, então que eu anotei umas coisas pra fazer, algumas coisas que eu quero comer, então não é uma dieta nem nada disso, porque eu não tô fazendo dieta, mas sim uma reeducação alimentar, e eu quero continuar seguindo. Sobre a academia, já tá bem claro, planejar, gravar aulas, fazer os áudios, e aí algumas outras coisas ali de planejar coisas pra empresa, que desse ano eu não consegui terminar tudo ali em dezembro, tava muito corrido com as viagens, com vídeos todos os dias, então agora eu só preciso concluir alguns detalhes, algumas coisas que eu queria pensar melhor, e aí colocar em prática o projeto. E como recompensa para esse mês, por todo o trabalho, também por, enfim, várias coisas, né, que a gente faz, eu sempre penso que a gente tem que se recompensar, e esse mês eu vou me recompensar com uma coisa que eu quero há muito tempo, que provavelmente vocês já me viram falando aqui no canal, que é com patins. Eu gosto muito de patinar e faz anos que eu não patino, e aqui na nossa cidade tem uma ciclofaixa, então é bem tranquilo para andar, tem outros espaços para andar também, e aí eu finalmente vou comprar o meu patins essa semana, eu já vou lá ver para comprar, escolher o modelo e tudo mais, então eu tô muito empolgada, e essa com certeza vai ser uma das melhores recompensas, porque eu acho que é muito bom a gente praticar algo que é um esporte, né, a patinação, mas que ao mesmo tempo é um hobby, então são meio que duas coisas em uma só. E aí eu já preenchi também o meu calendário do mês, com as datas, algumas coisas fixas que já tem marcado, então eu anotei ali, dia 3 de janeiro, então retorno das férias, né, de retorno pro trabalho, retorno pra academia dia 17, anotei também compromissos que eu tenho com hora marcada, tenho dentista, tenho dermatologista, 2 visitas de amigas que eu vou receber esse mês, e também a live da academia que a gente tem todos os meses, então assim já fica tudo organizado, e conforme vai surgindo mais algum compromisso com data marcada, eu já coloco aqui no calendário. E aí a gente vai pra parte de tarefas da semana. Essa parte aqui do planner é pra tu já ir anotando as tarefas que tu precisa fazer em cada semana do mês, então pra tu não ter que esperar lá na frente, tem uma coisa ou outra que já dá pra ir anotando, mas ali da primeira semana eu anotei a retomada da rotina, planejar as aulas, gravar aulas, comprar um presente que eu preciso, finalizar uns planejamentos e também pendências pós-viagens, que eu fiz uma listinha no Notion com algumas pendências para resolver, que elas não têm data específica, mas que elas precisam ser feitas ao longo da semana, então eu vou colocando ali e depois eu passo pro planner, vou encaixando na minha semana. E também já anotei para a última semana do mês que eu tenho que agendar alguns exames, então para não esquecer, né, às vezes é que nem eu tenho que fazer acompanhamento de algumas coisas, então tu tem que fazer um exame daqui 3 meses e tu esquece, então eu já vou lá e já coloco no planner. Depois de fazer tudo isso, eu faço a minha visualização mensal, que para quem não sabe, né, alguns já estão carecas de saber, é uma parte onde tu vai escrever como se tu estivesse lá no finalzinho do mês e escrever quais que foram as coisas que aconteceram ao longo desse mês. Então tu vai focar, tu vai visualizar aquilo que tu quer conquistar, aquilo que tu quer fazer, e assim as coisas se tornam mais tangíveis, tu fica mais próximas delas. Então é basicamente como se fosse uma carta para ti mesma lá no finalzinho do mês, e eu amo fazer esse exercício. Depois também tem a parte ali de controle financeiro para preencher, né, que lógico que eu não vou mostrar porque é muito pessoal, mas aí ali no planner, né, da Você Produtiva tu consegue controlar, então teus gastos ao longo do mês, saldo inicial, saldo final e tudo mais. Agora a gente vai passar para o planejamento semanal. Então, como a gente já vai começar, né, a primeira semana do mês, eu já vou fazer o planejamento da minha semana. Então, basicamente, tu destrincha o teu planejamento mensal em pequenas coisas para fazer a cada semana do mês. Para a primeira semana de janeiro, o meu foco é organizar a vida, o trabalho e a rotina. Então, uma coisa que eu preciso muito fazer é organizar tudo, né, porque tá tudo meio caótico. Então, é uma semana dedicada para isso. Minhas prioridades: as aulas da Academia de Protagonistas, retomar a minha alimentação saudável, finalizar os meus planejamentos pessoal e da empresa também,
resolver as minhas pendências pós-viagem, fazer algumas reuniões com a equipe da Você Produtiva e dormir às 10h30 da noite. E aí depois a gente vai para o Habit Tracker, ou seja, definir quais que são os hábitos que tu quer focar ao longo dessa semana. Como agora, na volta das férias, a gente muitas vezes perde os nossos hábitos ou acaba adquirindo hábitos que antes a gente não tinha, é muito importante tu focar em poucos hábitos para retomar, mas que são muito importantes para ti. Falando sobre cada uma dessas coisas, leitura por 30 minutos. Não é que eu vou colocar um cronômetro lá e controlar 30 minutos exatos, é uma estimativa do quanto eu quero ler a cada dia. Dormir às 22 horas, gente, na verdade seria deitar às 22 horas, porque até às 10h30 eu quero estar dormindo, então por isso que tem a diferença ali entre as prioridades e o hábito em si. E a última coisa que eu coloquei foi a alimentação. Então, a alimentação saudável, eu tenho alguns critérios para avaliar se a minha alimentação do dia foi saudável ou não. Mas, como eu defini para mim que eu quero comer de forma saudável, eu tô muito comprometida com isso realmente. E para mim, algumas coisas importantes são, por exemplo, no almoço e no jantar, eu comer menos carboidrato e mais salada e também proteína, né? Eu sou vegetariana, mas enfim, temos proteína vegetal. E aí, antes eu comia muita massa ou mais de um carboidrato por vez, e eu sei que isso não é saudável, mas eu tava muito acostumada com isso desde criança e agora é uma coisa que eu tô mudando. E outra coisa também para eu ter um critério de avaliação se a minha alimentação foi saudável é com relação aos lanches do dia. Então eu comer frutas, eu preparar algum lanche saudável, em vez de, sei lá, comer uma barrinha de cereal, por exemplo. Enfim, então com base nisso eu vou marcar ali se eu cumpri ou não. E aí eu já aproveitei e anotei algumas coisas também, eu sempre já preencho na semana a rotina matinal, escrito no início de todos os dias, né? Eu já sei qual que é a minha rotina matinal, então eu não detalho, mas se tu quiser, tu pode detalhar. E aí já anotei algumas coisas ali na segunda e na terça-feira que eu sabia que precisaria fazer, então já na segunda responder e-mails, responder alunas e revisar alguns conteúdos. Na terça, fazer a terceira dose da vacina, yes, finalmente, ir no mercado, nos correios e também mais algumas outras coisas, então, que eu fui colocando, e aí se surge algo, eu acrescento ali no planejamento também. Lembrando que eu anoto tudo por ordem de prioridade, eu não coloco horário no meu planejamento, porque isso não funciona pra mim, mas eu sei o que eu preciso fazer primeiro. Bom, gente, então esse foi o meu planejamento do mês de janeiro, eu espero que tu tenha gostado de acompanhar e que também faça o teu planejamento. Me conta aqui embaixo qual que vai ser o teu foco nesse mês, qual que vai ser a tua palavra pra guiar o janeiro, e eu quero, logicamente, desejar um feliz 2022, que tu faça um ano incrível, conquiste tudo aquilo que tu quer e tire os seus objetivos do papel, que tenha coragem para fazer as coisas que vão te levar aonde tu quer chegar. Muito obrigada por assistir, não esquece de se inscrever aqui no canal e também de me acompanhar lá no Instagram da Você Produtiva e também no meu Instagram pessoal. Um grande beijo e até o próximo!